Então vamos lá, vamos finalizar então a parte introdutória. Estamos estudando o livro de Jeremias e aí eu já trouxe nessa breve introdução, eu trouxe um questionamento, uma pergunta inicial, depois eu trouxe o período em que Jeremias viveu e aí eu dividi ele em 5 pontos aqui, abordei trazendo as bases bíblicas, os textos bíblicos para fundamentar, e aqui eu quero amarrar então a introdução com um resumo dos 5 pontos, né, que eu abordei dentro do contexto histórico, né, que era um contexto de idolatria, corrupção, injustiça, viviam uma crise política, né, e estavam sob ameaça estrangeira. Como consequência de que? Eu quero trazer o resumo agora em 2 textos que a gente vai ler. Um se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, e o outro texto se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 7, e o versículo 23 e 24, para a gente fazer então o fechamento da nossa introdução ao livro de Jeremias, ou um panorama, uma visão panorâmica do livro de Jeremias. Para fechar, eu quero ler aqui, então, 2 Crônicas, capítulo 36 e o versículo 15 e 16. Nós vimos todo como viviam então o povo, né? Mas o que nós poderíamos destacar como um ponto principal da situação do povo? O que levou o povo à idolatria, à corrupção, a viverem de forma injusta, oprimindo aqueles que eram menos desfavorecidos, né? Que eram desfavorecidos ali diante da sociedade, que levou a uma crise política, que levou o povo a uma necessidade de fazer alianças com nações que teoricamente não produziram proteção alguma, porque a proteção do povo viria de Deus, e a ameaça que viria que o próprio Deus traria, como nós vimos, sobre o povo. E o ponto aqui, no texto de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e o versículo 16, o ponto aqui a ser abordado é que o povo, ele rejeitou, mas não rejeitou em um único ponto, mas rejeitou diversas vezes de forma persistente. O que? Rejeitou então a revelação divina, né? Rejeitou ao Senhor, a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, a revelação que Deus trouxe, né, para eles. No verso 15 aqui, você vai ver isso. O texto diz assim: o Senhor, Deus de seus pais, olha aqui, falou-lhe insistentemente por intermédio de seus mensageiros. Então Deus mandou diversos mensageiros de forma repetitiva para que o povo mudasse de conduta, se endireitasse o seu caminho e voltasse para os propósitos, para os caminhos que Deus havia determinado, né? E aí o texto, na continuação do verso 15, diz assim: porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Então Deus enviou, e o motivo, ele se compadeceu, né, do seu povo, como também da sua habitação. Aí o verso 16 traz a resposta deles com relação a isso. O texto diz assim: porém, eles zombaram. Veja o que o povo fez. Deus mandou lá os mensageiros com o objetivo, porque Deus se compadecia do seu povo, né? Como também da sua habitação. Mas olha o que eles fizeram. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus. Então, quer dizer, Deus levava a mensagem lá, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de graça, para que o povo mudasse de direção, para que o povo voltasse, né, a sua comunhão para com Deus. E o que o povo fazia, né? Zombavam dos mensageiros de Deus, né? E não só isso, mas além de zombarem, eles desprezavam as suas palavras, né? E não só isso, mas ridicularizavam os seus profetas, né? Então, quer dizer, fazia pouco caso, né? Não estavam nem aí, né? E aí, no finalzinho do verso 16, diz assim: até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo que não havia mais remédio. Então Deus
agora decretou, não, esse povo não há mais como curar a alma desse povo, não há mais como ter misericórdia desse povo, né? O final do versículo diz, não havia mais remédio, não havia mais, então, cura, porque eles desprezaram, porque eles ridicularizaram, né? E também eles zombaram, desprezaram e ridicularizaram então os profetas e a mensagem que Deus havia trazido. Então é isso aqui, esses pontos que eu trouxe, os 5 pontos, esse versículo resume isso, o que o povo então, qual era o comportamento do povo. E aí, quando nós vamos para o livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo 23 e 24, né? Aí nós temos então o rompimento da aliança, e isso em decorrência de que o povo se recusou a ouvir a voz de Deus. O povo se recusou, não ouviu, então houve uma quebra então. E aí o texto diz assim, verso 23 do capítulo 7 de Jeremias: Mas lhes ordenei isto: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Quer dizer, Deus ordenou que eles dessem ouvido, que aí Deus seria, continuaria sendo então o Deus deles, né? E eles seriam um povo de Deus, né? E aí a continuação do verso 23 é assim: andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos corra tudo bem, né? Então Deus diz, andem, né? No caminho que eu determinei, que eu propus para vocês andarem, né? Que tudo vai dar certo, né? Mas aí o verso 24 traz a resposta do povo da mesma forma do verso 16 de 2 Crônicas capítulo 16, que o verso diz assim: mas não ouviram. Então o povo não ouviram, mas o texto também traz o que eles fizeram e a consequência. Primeiro eles não ouviram, né? O verso 24, mas não ouviram, nem prestaram atenção, fizeram pouco caso. E ainda foram adiante, olha o que eles fizeram, ainda foram adiante. Antes, andaram nos seus próprios conselhos, né? Então, seguiram seus próprios conselhos, né? No seu próprio, a continuação do verso diz, no seu próprio coração perverso, né? Então, seguiram os seus conselhos e a perversidade que existia neles, né? E aí, o final do versículo traz a consequência, né? O final do versículo diz, andaram para trás e não para diante, né? Da mesma forma que no verso 16, no verso 24, Deus viu que então a consequência é que não haviam mais remédio para eles, né? No verso 16 de 2 Crônicas 36, e aqui no verso 24 de Jeremias 7, a consequência é que eles andaram para trás e não seguiram em frente, mas retrocederam para trás, como o povo. Nós vamos ver como o povo ele almejou fazer isso antes, né? Quando Deus tira o povo do Egito, e o povo o tempo todo murmurando e com pensamento lá no Egito, né? E da mesma forma o povo quebra a aliança com Deus, né? Adoram outros deuses, como nós vimos, né? Seguiram a idolatria, né? Viveram uma prática de injustiça, mesmo eles tendo a lei que determinava como eles deveriam se comportar, como eles deveriam viver, qual deveria ser a conduta do povo. O povo simplesmente, né, seguiam, como aqui o texto traz, eles seguiam seus próprios conselhos, né, e tinham como inclinação o coração perverso, né, no propósito do seu coração perverso. Então eles seguiam ali, andavam distante de Deus, não sendo guiados pela palavra de Deus. Então a gente vai fechar aqui. Eu quero trazer só uma aplicação bem rápido, mas a gente fecha então a parte introdutória. Na sequência a gente vai ver então, vamos para o livro em si e vamos ter uma visão panorâmica do livro, né? Vamos fazer um resumo sobre o livro de Jeremias e
e também a estrutura, trazer a estrutura do livro, como é que o livro está estruturado, será o nosso segundo tópico. Encerramos o primeiro tópico com essa breve introdução, né? Não tão breve porque ficou bem grande, mas era importante. Então vamos lá. Uma aplicação aqui, né? Uma aplicação é que o cristão ele deve ter cuidado, né? Quando ele persistentemente ele rejeita a voz de Deus, quando ele vira as costas para Deus, né? A consequência é que ele vai andar, né, ou no caminho do ímpio, né, se detendo no caminho do ímpio e seguindo esses conselhos, né, os seus próprios conselhos, conselhos do ímpio, né, e o conselho do ímpio é sempre para desviar cada vez mais o cristão da presença de Deus, né, e existe consequências, porque Jesus ele vai nos dizer que existe dois caminhos. Não existe três caminhos, não existe vários caminhos, mas existe, né? Existe dois caminhos. Existe o caminho que vai levar à vida eterna e o caminho que vai levar à condenação eterna, e são muitos os que seguem por esse caminho, né? E como que eu sigo então o caminho largo, né? O caminho largo, a porta larga. Como que eu sigo? O que eu tenho que fazer para seguir? Partindo aqui do contexto, do texto de Jeremias, a partir do momento que você fecha os seus olhos para ouvir a voz de Deus. E aí você deve estar pensando assim, então, como que eu faço para que eu ouça a voz de Deus? Onde é que está a voz de Deus? Onde eu vou ouvir a voz de Deus, né? Aquela igreja ali tem muita revelação, então lá eu vou ouvir a voz de Deus, né? Ali tem um pastor muito famoso, ali eu vou ouvir a voz de Deus, né? As pessoas pensam dessa forma, mas a voz de Deus, né? A fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos a voz de Deus cotidiana em nossos lares. Mas você deve dizer assim, mas como? Onde é que eu encontro na minha casa, então, a voz de Deus? É na Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, a palavra de Deus revelada ao homem. Deus revelou aquilo que ele quer para a vida do ser humano, como ele quer que o ser humano viva, para onde ele quer que o ser humano caminhe. Deus revelou na sua palavra. Logo, se eu dou ouvido à voz de Deus, logo eu estou caminhando no caminho estreito. E aí sim, você pode ir ao culto, os cultos de oração, os cultos de ensino, né? Numa igreja que seja bíblica, né? Que explore a palavra de Deus de forma expositiva, né? Não adultere ela, mas que pregue ela como está escrito lá, né? A partir do contexto histórico, gramatical das escrituras, né? Sem adulterar, sem colocar coisas que o texto não diz. Então ali você está ouvindo a voz de Deus, né? E aí vai viver em comunhão com os irmãos, né? Que é o que Deus requer, que é algo bom, né? O quão bom, né? É que os irmãos vivam em união. Então os cristãos devem viver então em união, e a igreja é um local para que você então vive em comunidade, e ali cada um compartilhando, né, dos seus dons, acrescentem graça uns às vidas dos outros ali, né, pela misericórdia de Deus, através dos ministérios, através do serviço que o Senhor convocou cada um de nós e concedeu dons a cada um de nós para que a gente edifique a vida um dos outros, né? Então é isso. Não pode perder de vista a palavra. Como nós vimos aqui no texto, o povo deixou de ouvir a palavra. Então, nós devemos ouvir a palavra e buscar cada dia mais corrigir a nossa vida, o nosso comportamento no dia a dia, para que assim nós possamos viver não de acordo com aquilo que nós achamos, né? Segundo nossos próprios conselhos ou os nossos caminhos perversos, mas de acordo com aquilo que Deus ele quer para a minha vida e para a sua vida. E aí, lendo a palavra, orando a Deus,
e reconhecendo quando estamos errados, seguindo o caminho, a porta larga, o caminho largo, né? Quando estamos rompendo então a nossa comunhão para com Deus, né? E aí voltar, é o caminho, voltar. Então, se você está desviado, né? Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais ir para nenhum lugar. Mas saiba de uma coisa, você precisa voltar. Não existe um local, uma igreja perfeita, né? Porque você mesmo e eu somos imperfeitos, porque somos santos, mas ao mesmo tempo somos pecadores, né? E não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo que morreu pelos nossos pecados, pagando pelos nossos pecados presentes, passados e futuros, né? Senão jamais seríamos salvos. Então somos santos e pecadores. Então a igreja, logo, ela é composta de pessoas santas, mas que ainda vivem nesse corpo aqui corruptível, inclinado à pecaminosidade, por mais que não, o cristão ele não deve viver uma vida de pecado de forma voluntária e prazerosa, mas ele deve fugir dos prazeres da carne, né, e exercitar os dons do Espírito, né, os frutos do Espírito na sua vida, né, os frutos de Deus, né, os frutos que o Senhor propõe para a sua vida, para que você seja também um cristão frutífero, né, e aí as pessoas vejam Deus em sua vida, né, seja pequenos cristos. Então é isso, nós vamos encerrar aqui a nossa introdução sobre o livro de Jeremias e na sequência nós vamos para o segundo tópico, que é a visão panorâmica do livro, e aí nós vamos explorar o livro de Jeremias e ver a estrutura do livro. Depois, no terceiro tópico, nós vamos falar somente sobre quem foi Jeremias, e aí nós vamos fazer uma abordagem sobre o seu chamado, né? Vamos trazer um pouquinho sobre a insegurança de Jeremias, vamos ver por que Jeremias era um profeta chorão e os sofrimentos enfrentados pelo profeta Jeremias. E aí depois nós vamos trazer algumas características do livro de Jeremias, seguindo assim até a conclusão da nossa visão panorâmica do livro de Jeremias. É isso, né? Dá um play aí e dá continuidade. Se você não viu do começo, volta lá, vai lá na playlist Jeremias e aí clica no primeiro vídeo e estuda conosco aí a Bíblia, a Palavra de Deus e o livro do profeta Jeremias. Estamos estudando os livros proféticos. É isso.